Bom, muito boa noite a todos, estudantes de Gnoses que compareceram aqui esta noite para tratarmos de mais um assunto do nosso curso. Hoje, dia 19 de março do ano 2011, nós estamos aqui na rua Dr. Luiz de Faria, número 52, conjunto 13, para desenvolver então mais esse assunto, que posteriormente vai para a internet como videoaula para os demais estudantes que se interessarem pelo tema, fazer as suas pesquisas e desenvolver o assunto. Hoje vamos tratar então deste assunto aqui, do céu da ayahuasca ao inferno das drogas. Então, um tema bastante interessante. Nós vamos começar então aqui por essa palavra drogas, e nós vamos fazer essa conferência usando um tipo de abordagem holística. Então, basicamente, existem dois tipos de abordagens do conhecimento. Pode-se abordar um conhecimento no paradigma antropocêntrico, paradigma mecanicista, que aborda numa parte do todo, e pode se abordar no paradigma holístico, que abrange o todo. Então a gente vai estar tratando desse assunto bastante especial no seu todo, sem estar identificado com nada, de uma forma imparcial, sem identificação com qualquer parte. Bom, então, sendo assim, vamos falar de substância. A substância que serve para a droga, dentro de determinados parâmetros, ela também é a mesma que serve para remédios. Então a gente vai, quando fica doente, o médico pode diagnosticar, nos dá uma receita e nós vamos comprar nosso remédio aonde? Numa drogaria. Então ali tem um conjunto de drogas de todos os tipos, mas que atuam como remédio. Então é preciso a gente saber disso. Agora, a droga mesmo que nós vamos estar tratando é aquela droga usada com a finalidade de satisfação de uma necessidade psicológica, porque todo usuário de droga tem que atender o seu desejo, o seu prazer, de uma necessidade, vamos dizer assim, psicológica. Não é uma necessidade física. Ninguém de nós morreria de fome se não tomássemos café, que tem a cafeína, né? No entanto, morremos de fome se não tiver arroz, feijão, alimento, né? Então, o café para nós é uma necessidade psicológica, né? E a gente fica dependente daquilo, e assim também das outras drogas. Bem, então, o que seria, na realidade, droga? Como é que se define, né? Uma substância, então, ela é usada como droga, é considerada droga, né, pela definição da ONU, toda aquela substância que, uma vez ingerida, tem a capacidade de alterar o funcionamento do nosso organismo, o funcionamento do ponto de vista físico e também do ponto de vista psicológico. Então, isso é droga, então ela altera as nossas funções. E dentro desse contexto, então vamos colocar aqui toda a substância que altera o funcionamento do nosso organismo. Então isso é droga. E nesse contexto, as drogas elas vão dividir basicamente em dois tipos do ponto de vista jurídico, vamos dizer assim. Então nós vamos colocar aqui tipos, né? Tipos de drogas. Então nós temos
embora sendo droga, ela é permitida, então ela é chamada de droga lícita, né? Então nós temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas. Então a gente já disse, né? Ilícita é quando ela é permitida, né? Está regulamentada dentro de um contexto jurídico, dentro da Constituição. Por exemplo, nós temos como droga lícita, que todo mundo usa, quase todo mundo, né? O álcool. Então o álcool, ou a pessoa bebe que é alcoólatra, né? Já está num estágio ruim, ou a pessoa diz, eu bebo socialmente, e não vai preso por estar tomando uma cerveja no bar ou numa festa, né? Porque o que tem álcool, que é uma droga. No entanto, também ela é uma droga ilícita dentro de algum contexto. Tomar no carro para dirigir, a pessoa vai presa, então ela se torna ilícita, né? Assim também é o cigarro, né? Que é lícito, todo mundo fumava antigamente, né? Então era lícito, tinha uma amplitude grande e cada vez vai diminuindo. Então, hoje em dia, é muito difícil para o fumante, porque ele está proibido de fumar em quase todos os lugares, né? Públicos, no serviço você tem que fugir, esconder no banheiro, então vai se tornando ilícito. Então é lícito dentro de alguns parâmetros, né? Ilícito dentro de outros. E também nós temos o caso da ayahuasca, né? Que ela é considerada droga por alguns setores e por outros não. Para os religiosos, os índios, a droga, a ayahuasca para eles não é droga, é pelo contrário, é uma substância santificada, que eles chamam o vinho da alma. Mas do ponto de vista científico, né, considera-se como droga, por causa das propriedades, das substâncias que tem lá, o mariri, que é um cipó, e a chacrona, que é um vegetal, usados, né, para fazer o chá, o ayahuasca ou o santo daime. Então, ela é lícita em alguns lugares, e lícita em outros. Por exemplo, lá dentro, pela Constituição, ela é regulamentada para uso religioso em pequenas quantidades, né, obedecendo à tradição dos índios, então regulamentou-se. O governo brasileiro permitiu o uso, né? Mas foi muito criticado em outros países por ter permitido isso, né? Que em outros países ela é proibida, né? É uma droga. Então, o Brasil, Estados Unidos, por exemplo, ela é lícita, não é proibido para esses fins religiosos em pequenas quantidades. Mas se a pessoa sai por aí tomando em grandes quantidades ou traficando, né? Vendendo, negociando essa substância, passa a ser um traficante de droga, então passa a ser ilícita. E muitos estudantes, muitos usuários, né, já foram até presos em outros países por não levarem isso em consideração. No Brasil, nos Estados Unidos, toma-se tranquilo, faz o uso, mas vai usar na França e acaba sendo preso, porque lá é droga, lá é ilícito, o que é lícito para eles. Então está aí a diferenciação entre a licitude e a ilicitude, né, de uma substância, de uma droga. Também as drogas, elas podem ser divididas de acordo com a atuação em nosso organismo. A gente diz que ela é de acordo com a sua psicoatividade, né? Então, psicoatividade é que ela atua no nosso cérebro. Então lá no cérebro, né? Vou colocar aqui atividade. Lá no nosso cérebro, ela vai ter a propriedade, a droga, né? De retardar o funcionamento do nosso cérebro, as funções psicológicas, né? De diminuir, ou de acelerar, ou de provocar uma pasteurização. Uma hora acelera, a hora diminui, então fica uma confusão para o cérebro. Então ela vai se dividir em 3 tipos, de acordo com a sua psicoatividade. Então o primeiro tipo, a primeira divisão aqui,
vamos colocar aquela droga que diminui as funções cerebrais, né? Então, ó, diminui as funções do cérebro. Seu funcionamento fica mais lento, a concentração fica difícil, né? Cérebro. Então aqui nós temos a droga, eles são chamadas depressoras. Então vamos colocar aqui, ó, depressoras. Então o que são drogas depressoras? Aquelas que diminuem o funcionamento do nosso cérebro, né? Diminui as funções, fica mais lento, fica mais tranquilo. Então, entre essas drogas depressoras estão aquelas que nós compramos na farmácia como calmante, são os ansiolíticos, né? Antigamente. Então, entre essas está aí a heroína, né? Que é uma substância que é usada para deprimir, né? Para acalmar, né? Também aqui nós vamos colocar aquelas que aumentam, a segunda divisão. Então elas aumentam as funções, aceleram, né, as funções cerebrais, as funções psicológicas nossa, né? Então elas são chamadas de drogas, as drogas que nós tomamos como café. É um estimulante, né? Vamos colocar assim. Então o café tem cafeína, é um estimulante, mas aí também estão os inalantes, né? Como a cola que o pessoal cheira, né? Também aí está o tabaco, né? E aqui tem a nicotina, né, é uma droga estimulante. E entre essa depressora aqui também tem o álcool, né? O álcool fica, a pessoa diminui as suas funções. E aquelas que aumentam, né? Aumenta e também diminui, então fica que a gente chama de pasteurização. Logicamente, pasteurização devido a Pasteur, né? Todo mundo conhece o método Pasteur. O que é uma pasteurização de um leite, né? Um leite pasteurizado, ou qualquer substância que coloca a ferve, então mata todas os germes, as bactérias nocivas ao calor. Depois ficam aquelas que sobrevivem ao calor, então congela, né? Elas morrem, são nocivas então ao frio. Então essa é a pasteurização, ou seja, levado ao extremo. Então as drogas que têm esse sentido, que têm essa função, elas pasteurizam o nosso cérebro, então causam uma confusão no cérebro, né? São chamadas drogas alucinógenas. Vou colocar aqui. A droga alucinógena é isso, um alucinógeno, né? Aquela que leva o cérebro à confusão. Então o cérebro fica bastante comprometido, né? Bom, entre essas drogas, né? A gente já falou do álcool, mas o álcool então é uma coisa terrível, né? Esse álcool vem do nome algol, lá do árabe. E esse algol lá no árabe significa demônio, tá? Então, demônio porque ela fica impregnada no nosso sangue, fica impregnada na célula, transmite nos nossos caracteres, né? Cromossomo, e vai transmitir para uma criança que vai ter problema, assim quase todas as drogas. E entre essa então a ayahuasca, para reforçar mais um pouquinho, né? Há uma discussão em torno dela e que gera até uma polêmica. A ayahuasca é defendida, né?
por pessoas que falam, bom, mas tem então no livro do mestre Samael, realmente ele faz alusão no livro em mais ou menos 12, 13 livros antigos, né? Que ele coloca lá sobre a ayahuasca. Então o mestre escrevia para o movimento crescer, ele escrevia como isca para atrair pessoas. Depois ele viu que não era muito bem isso, né? Ele mesmo corrigiu os seus procedimentos, e um dia ele pediu para que queimasse todos os seus livros quando ele estava à beira da morte. Então pediram para ele, por piedade, para deixar alguns. Ele autorizou deixar os 5 últimos livros, onde ele já está com a sua consciência formada, já está mestrificado, então não tem grandes erros. Então o mestre Samael corrigiu a si mesmo. Isso, o mestre tem a sua humildade e a sua grandiosidade é isso. Ou seja, ele disse que, achou, né, e agiu assim, que corrigir não é pecado, né? O pecado seria permanecer no erro. Então nos livros modernos já vão encontrar como é esta relação de gnose. Nesses 5 livros básicos nós chamamos, qual é a relação entre a gnose e a ayahuasca, a relação ayahuasca-gnose, né? Então neles nós vamos achar que o estudante que quer progredir espiritualmente não pode lançar mão de um subterfúgio, né? De uma amuleta, vamos assim. Ele tem que enfrentar o touro pelo chifre, como dizia o mestre Rabulu. Então, já sem o uso de ayahuasca, ele tem que buscar suas experiências, suas práticas, os seus resultados. Então, essa reflexão que nós devemos fazer, para não ficar nessa polêmica, né? Precisamos estudar o mestre, acompanhar o seu desenvolvimento, para a gente poder respaldar as nossas ações, se a gente é a favor ou contra, se toma ou se não usa, né? Qual a finalidade de tudo isso, né? Então temos que ter uma compreensão de tudo isso, né? Se a pessoa está acostumada a usar, tem a sua finalidade, né? Ela não vai mudar, simplesmente porque nós estamos falando aquilo, porque o mestre alterou o seu procedimento nos seus livros, né? Então cabe a ela a fazer as análises, mas ela tem que saber o limite, que a ayahuasca ou qualquer outro subterfúgio é uma muleta e não vai levar muito distante nesse caminho de revolução da consciência. Muito obrigado a todos.